Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Por sinal, 11 graus é a temperatura na capital dos gaúchos, na nossa querida Porto Alegre. Vamos adiante, Programa Atividade chegando, então, para mais uma edição. 27 anos no ar, sempre ao vivo. Vamos dizer que estamos aí vivendo um tempo novo, abertura do comércio, da atividade, né, empresarial, indústria, enfim, né, profissionais liberais, biscateiros, etc. e tal, todos buscando aí, entidades, todos buscando, né, sindicatos, enfim, associações, voltando aí a uma atividade, primeiramente, lenta, porque vamos recomeçar dentro de uma expectativa das autoridades, leia-se infectologistas, decretos, etc. e tal, que se possa viabilizar um aumento desta flexibilização. Se o pessoal não se comportar, minha gente, as autoridades, leia-se governador Eduardo Leite, leia-se aqui na capital dos gaúchos e todos os municípios do estado, seus prefeitos, aqui na capital dos gaúchos, Nelson Marquesan Júnior, pode restabelecer um fechamento aí, um confinamento. Então, pessoal, eu diria assim, vamos nos comportar, tá? Para a gente voltar a uma normalidade. É o que se espera, é a grande expectativa, porque ninguém aguenta mais, Jurandir Soares. Mas eu acho que o comportamento é de se esperar, porque a gente já teve uma experiência aí, supermercados, por exemplo, né, de que ficaram abertos os supermercados e as coisas funcionaram bem ali. Houve sempre um controle com relação ao número de pessoas que poderiam ter acesso. Quando rompeu-se esse número, as pessoas fizeram fila pelo lado de fora, né? Todo cuidado, álcool gel, né? E o controle do distanciamento também das pessoas. Então, tudo isso aí tem funcionado. A gente espera que no comércio também, nos poucos dias em que o comércio esteve funcionando, a gente viu que funcionou também, da mesma forma, todo o controle para o número de pessoas dentro do estabelecimento, o distanciamento entre as pessoas. E o que se quer é isso, é que gradativamente as atividades venham sendo retomadas, porque a economia está no sufoco, as pessoas estão no sufoco. É aquele negócio que tem sido dito, de repente a pessoa não morre pela doença, morre pela fome. As pessoas precisam trabalhar, precisam buscar recursos para a sua subsistência. E, para isso, é preciso que a atividade produtiva esteja em ação. O setor industrial, o setor de construção civil, que entram em atividade agora, são altos geradores, né, de emprego, né, de possibilidades das pessoas exercerem suas atividades. Construção civil, então, nem se fala, né? Pega um setor aí menos qualificado da população para exercer suas atividades, né? E justamente um setor que ficou marginalizado, então terá oportunidade de voltar. Comércio terá oportunidade de recontratar aquelas pessoas que tiveram seus contratos suspensos. Um contingente significativo teve o contrato suspenso. Então, agora, há oportunidade de voltar e de ser retomada gradativamente essa atividade dentro dos parâmetros, né, Zé Silvio? Canteiros de obras, por exemplo, grande dificuldade das empresas da construção civil. Não tem, o operário não voltou, foi para o interior, não vai voltar mais e tal, está um problema. Então, já está autorizada a abertura, evidentemente, mas canteiros com, né, atividades lentas, porque os trabalhadores não vieram ainda para as atividades do seu trabalho na construção civil. Me diz uma coisa aí, meu amigo Paulo Olímpio Souza. A retomada, como salientou o Jurandir, ela é gradativa. E o que eu tenho notado, pessoal, é que nas poucas saídas que eu me permito, diante do fique em casa, é que há disciplina, sim. Onde eu tenho circulado, vejo o pessoal todo com máscara, observando os cuidados nos estabelecimentos que abrem, todos o ingresso individualizado, com todo o cuidado. Enfim, é uma experiência nova para todo mundo. Algumas transgressões não são a regra, são exceções. Tá? E eu acho que é isso. A volta à normalidade vai ser gradativa, mas esperemos que
seja contínua. Esse vai e volta O abre e é fecha, que né? o abre e fecha é o que é o mais pernicioso. Então, esperemos que daqui para frente as coisas evoluam nesse sentido, cada vez mais buscando a volta à normalidade. E nós chegaremos lá, pessoal. Silvio Lopes. José Silva, pouco resta falar a respeito disso depois do Jurandir e do Dr. Paulo Olimpio. Mas, na verdade, assim, eu penso que a forma como foi tratado pela mídia tradicional a questão da pandemia provocou um chamado pontofobia na população. O que é isso? Pontofobia é quando a população tem medo de tudo. A gente sai na rua, Dr. Paulo Olimpio, vê as pessoas muitas vezes atravessam quando te veem na rua, elas têm medo de entrar aqui, sair ali, nos condomínios elas não entram no mesmo elevador que tu. Então, há essa pontofobia foi provocada pela irresponsabilidade de órgãos de divulgação tradicionais. Aliás, tem uma mídia aí defendendo os órgãos tradicionais de mídia. Pelo contrário, eu acho que nós temos que ter um pé atrás, porque quem faz fake news, quem deforma a opinião, quem deforma a informação são os veículos tradicionais. Basta ver que eles estão justamente preocupados porque a mídia da internet, as chamadas fake news, fazem o contraponto disso. Nós não ficaríamos sabendo a metade do que sabemos se nós estivéssemos apenas dependentes da mídia tradicional. Mas, para concluir essa primeira intervenção, o Banco Mundial anunciou nessa semana, no começo da semana, segunda-feira, que dentre os países da América, a média de gastos dos países, de um modo geral, em relação à pandemia, foi de 3,3% do PIB. O Brasil, José Silvas, o Brasil gastou 12% até agora do PIB em recursos para combater a pandemia. Mais que o Brasil, apenas um país, os Estados Unidos, 14%. A França, por exemplo, onde teve o grande movimento da pandemia na Europa, a França gastou 10,5%, ou seja, nós, o Brasil, com todos os problemas, todas as dificuldades fiscais do Estado, nós estamos gastando menos que os Estados Unidos para combater a pandemia. Ou seja, o governo federal está fazendo muito mais do que sua parte. Quem não fez foram os governadores e os prefeitos. Por quê? Nós sabemos que a equação hoje é a oferta de leitos e a demanda dos doentes de Covid. Quem era responsável por aumentar o número de leitos não era a população está fazendo a sua parte. Muito bem, vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 85 anos, e do Banrisul, o grande Banco do Sul. Vamos adiante, já falando, sabe de quem? Do Grupo Diaglaser, né, minha gente? E vamos falar, assim, de doenças relacionadas com diabetes. O pessoal não está comparecendo ao consultório médico, o oftalmologista, e está criando uma situação crítica para a sua visão, né? Não comparecendo aí, porque vai prosperando a enfermidade ocular, e aí, minha gente, quando vai chegar lá no médico, às vezes é tarde, está completamente comprometida a sua visão. Então, vamos comparecer ao consultório do oftalmologista e, se necessário, vamos lá para o Diaglaser, para um procedimento cirúrgico, né? Grupo Diaglaser, Centro de Diagnóstico e Hospital Dia. Então, olha aqui, se você tem diabetes, por exemplo, olha aqui, ó, veja muito bem, se você tem diabetes, sabe como é importante seguir cuidando da saúde e da sua visão, mesmo em tempos de pandemia. E, para isso, o Grupo Diaglaser oferece um completo centro de diagnóstico e tratamento especializado em atendimento para pessoas com diabetes. Isso chama-se Grupo Diaglaser. Procure nas redes sociais, acesse diaglaser.com.br ou ligue para o 51 3378 5000. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. E mais uma mensagem do Grupo Diaglaser, centro referência no país, no Mercosul, em procedimentos cirúrgicos em oftalmologia. Não brinque com a sua visão. Você pode, ausente do consultório, estar comprometendo os dois olhos e toda a visão ou parte da sua visão, que às vezes é irrecuperável. Dá uma olhada. Nunca tivemos tanto tempo para enxergar o que realmente importa. A distância nos fez sentir com os olhos. Olhos que choraram, sorriram, abraçaram. De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos.
De olhos atentos, chegou a hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo. Acesse diaglaser.com.br e conheça nosso corpo clínico. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. Muito bem, vamos adiante então. Vamos falar de Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Como, por exemplo, um fechamento de sacadas. Olha aí, a chuvarada, vem o frio de novo, então te liga porque a coisa é séria, tá? Então, fechamento de sacadas, por exemplo, é com Vidrobox Blindex. Um box para banheiro com película de segurança, Vidrobox Blindex. Por exemplo, um envidraçamento de fachadas, Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil, líder no segmento vidreiro desde 1971, Vidrobox Blindex. Telefones 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Fala, Jurandir Soares. Vamos falar um pouquinho de futebol ou não? Eu acho que é bom. É bom, né? É bom. Até porque tem uma artilharia no WhatsApp do programa Atividade. Meio engraçadinho. Bastante engraçadinho. Muito engraçadinho. Eu não sei, o senhor tem acompanhado? Não. Tenho acompanhado silente. Tá bom. Porque em tempos negativos É o silêncio absoluto. Silêncio é o melhor caminho. Exatamente, eu silencio, esperando a volta. Fala, Júlio. Não, mas começou o campeonato, o teu time até que se deu bem, jogou lá em Curitiba, ganhou bem, né? Ganhou. 1-0, mas o primeiro tempo até que foi um pouco parelho, mas o segundo tempo foi domínio absoluto do Internacional naquele jogo E lá. 3 do pontos sábado. fora sempre é muito vantajoso. 3 pontos fora é importantíssimo, né? Tá certo que Curitiba é um time que Fora, está voltando fora, e tal. né? E o Guerreiro voltando a marcar. O Guerreiro, o único problema dele é o Grenal, né? O Grenal, É. o Grenal ele tem uma certa dificuldade. Eu pra acho marcar. que passou o Grenal, não voltemos a ele. Esquece isso. Não me fala nisso. Nosso advogado na mesa, né? Poupe, Hoje é dia do advogado. mas eu acho que começaram bem. Começar ganhando já é importante. Acho que é uma longa caminhada o Campeonato Nacional. Nós estamos em jejum nessa área, o Grêmio desde a década início de 90, dos anos 90. Dos anos 90. Foi o último campeonato. Que o Grêmio ganhou? É. 96. 96, o Inter em 79. Quer dizer, então, neste século, a dupla não emplacou fatura. o campeonato nacional. Quem sabe, eu assisti Atlético e Flamengo, não vi, assim, superioridade, é início de campeonato, mas não vi uma superioridade técnica patente em relação, especialmente ao Grêmio, que é um time há mais tempo ajustado que o Internacional. Mas são times a serem batidos, então iniciam o Campeonato Brasileiro como favoritos, mas não vejo que haja um favoritismo absoluto, não. Até me surpreendeu o time do Atlético, né? Pois que- é, não, mas o Atlético jogou muito está bem, né? investindo muito Investido. e a mídia mineira já está apostando alto. Até porque o treinador, o Sampaoli, É, o ele Sampaoli. fez um trabalho extraordinário no Santos no ano passado, né? Porque um Exatamente. elenco mediano do Santos. Mediano, né? Jogadores aqui que saíram daqui, como o Sacha, o Marinho e tal, desacreditados lá. Ele é um foram excelente treinador. E ele mostrou já no Atlético, nessa largada aí, que a coisa vai ser diferente Vai com ser ele. diferente. Né? E depois reforçaram o time, contrataram os jogadores Aliás, e tal. o Santos que joga Sim, mas o amanhã Santos- contra o Internacional aqui. Mas o Santos afundou, né? Com o São Não. Paulo. Não. Não, ficou em vice. Fiz o quê? Campeonato Sim, Brasileiro. mas e agora? Tá numa Como pindaíba, agora? não tem um pila no bolso. Não. Mas estou falando do Sampaoli, do tá. trabalho do Sampaoli que eu Sampaoli. estou falando. Esse- Ele fez um trabalho muito bom no Santos Com um e time- agora está fazendo no Atlético Mineiro. Né? Time sem astro, um time... O Sampaoli. É trabalho. E o Grêmio amanhã vai ter dificuldades, hein? Tem 7 jogadores que não vão jogar amanhã. Exato. O que houve? Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman, Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre e o nosso atacante Diego Souza. E por que não...
sei lá, dizem que é desgaste, né? Porque, sei lá, o pessoal ficou treinando, né? De repente entra para jogar, muda o ritmo, não sei exatamente. Estranho, né? Sei que... É contra o Ceará ou foi? Contra o Ceará. O Ceará é o mais forte Lá da em Fortaleza. dupla lá. É. Muito bem. Mas, enfim. Fala, Silvio. Só para concluir essa rodada do esporte, o Grêmio contratou o Robinho, que era do Cruzeiro, está chegando aí, e o Everton, do São Paulo. 2 bons jogadores, né? Eu acho que o Grêmio... O Everton, aquele também veio, né? o Everton do São Paulo vem para o Grêmio também. Está chegando amanhã. Saiu o Everton, entrou o Everton. Sai o Everton, então, pelo menos em termos de nome, o Grêmio repõe bem. Mas são 2 bons jogadores. Eu vi o Everton jogar, que jogou no Flamengo. Esse Everton foi campeão pelo Flamengo. Ele já tem muitos títulos, é muito bom jogador. O problema dele é que é um jogador que ele se machuca, ele se lesiona muito do ponto de vista da musculatura. Ele tem muito problema na perna esquerda. E, enfim, eu acho que o Grêmio pode recuperar. O Grêmio tem um departamento médico extraordinário, como o Internacional também tem. Nós estamos muito bem nessa área médica aqui nos 2 clubes. E o Grêmio, eu acho que fez 2 boas reposições. Sim, fez. Esse meia, Robinho, é muito bom. Robinho é muito também, bom. né? Jogava no Os Cruzeiro. jogadores mais experientes e tal, que é importante. Aliás, o que precisa é justamente isso, né? O clube tem que ter elenco para disputar o campeonato. Tem que ter porque elenco. Plantel. Quando voltar o campeonato da América, O Gaúcho só da ano que vem, Gaúcho. Libertadores, tu não perdoa. Libertadores, Campeonato Nacional, depois vem Taça Brasil e tal, campeonato, mas ele puxa. Primeiro, Não, só para... primeiro, quando a gente é ruralito, depois que ganha, agora não. porque vai ser tri, né? Daí é muito forte. É aquele campeonato que diz assim, ó, não tem importância nenhuma, mas ninguém quer perder. Claro. Eu só volto para a velha estatística, né? Ok, vamos adiante. Olha aqui, minha gente, começou a chuvarada aí, tá aí, e vai descer a temperatura, vai baixar violentamente. E aí, o Gaudério, com aquele coração largo, grande, né, afetivo, vai fazer doações. Campanha do Agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, faça a sua parte. Doe tudo aquilo que você não precisa, do seu vestuário, seus filhos, casal, vamos dar para esse pessoal que precisa. Coisas boas, tá? Lixo é lixo, coisa é boa para fazer as doações, ok? Então te liga, nós vamos passar uma mensagem do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, campanha do Agasalho 2020, seja consciente, estenda a mão, dá uma olhada. A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos. Às vezes chegamos a exagerar, mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão o mínimo necessário para enfrentar o inverno, em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do Agasalho 2020. Doe. Agora, mais do que nunca, é tempo de solidariedade. Muito bem, vamos adiante. Paulo Olímpio Souza, o que me diz um grande advogado, grande professor, fez tantos advogados. Hoje é um dia que eu lhe cumprimento, Dia do Advogado, o senhor que tem tantas passagens do campo jurídico, né? Liderança, professor e gestor, sempre nesse segmento, Dia do Advogado. Nós cumprimentamos aqui, então, todos os advogados que fazem parte do nosso elenco do programa Atividade. Eu homenageei aqui a Andréia, minha filha, né? Dia do Advogado, Andréia Silvas, e o doutor Paulo Olímpio, que faça uma mensagem aos componentes da nossa bancada e à nossa produtora, advogados, e todos os advogados, inclusive centenas que passaram pelas suas mãos como um grande professor. Muito obrigado, senhor, pela lembrança, pela homenagem e pela deferência de me oportunizar essa saudação no Dia do Advogado. Por que dia 11 de agosto é o Dia do Advogado? Porque é o dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil. E a primeira das primeiras faculdades, ainda no Império, Olinda, São Paulo e Rio. Depois se difundiram faculdades de direito por todo esse país. Mas esse é o Dia do Advogado. E eu, como disse muito bem o Silvas, eu estou ligado à área jurídica por vários aspectos. Primeiro, como professor, legiões de alunos, 30 anos eu lecionei na universidade. Como advogado, há
30 anos que eu atuo, mas antes fui promotor de justiça. Então, eu estou nessa área jurídica há 60 anos, praticamente. Uma vida. E é um dia que me toca muito, porque meu pai foi advogado e inoculou na família o gene da advocacia. Que legal. Por quê? Porque os meus irmãos todos são advogados, irmãos e irmãs. Meus filhos, advogados. Meu genro e minha nora, advogados. Enfim, eu homenageio aqui os meus advogados familiares, os meus ex-alunos advogados, que hoje brilham. Tem alunos que dignificam sem dúvida. O professor, que superaram o mestre e o que enobrece a atividade de magistério jurídico, né? Enfim, então é um dia fantástico para mim, pelo sentimento, pela vocação ao meu velho pai, já falecido, advogado, só advogado, e ele, para homenageá-lo, eu vou lembrar de uma passagem que ele sempre foi muito espirituoso. Estava o engenheiro, médico e advogado. É um pequeno apólogo. E discutindo qual a profissão das três a mais antiga. E o médico saltou de imediato. Ora, vai para a Bíblia, o Gênesis. Deus pegou Adão, tirou-lhe uma costela e ali surgiu Eva. Ato cirúrgico, ato médico. Mais antiga a medicina. Epa, salta o engenheiro. Mas como? Antes de Deus criar o homem e a mulher, criou o firmamento, os astros, sol, a lua, as estrelas, os planetas, tudo em movimento. Isso é cálculo, puro cálculo, isso é engenharia. Redarguiu o advogado. Mas antes do firmamento, antes do Gênesis, antes do homem e da mulher, o que havia? O caos. E quem criou o caos? Quem criou o caos? Muito bom. Só pode ter sido advogado. Que espetáculo. Então, é um blague, é uma piada, mas é uma forma carinhosa Sem de dúvida. homenagear a minha classe dos advogados. E poderia lembrar alguma coisa que foi marcante, inclusive o amigo Paulo vivenciou, o dia do Pendura, né? Que era sim. tradicional, né? Quando eu cursei a universidade, já faz um bocado de tempo, isso no início dos anos 60, a Universidade Federal, no dia 11 era tradicional os acadêmicos de direito escolherem um restaurante e cada aula tinha uma escolha, então eram 5 aulas, né, em cada curso. Escolhíamos um restaurante. E os restaurantes da época franqueavam jantares, almoços para os estudantes no dia 11. Bons tempos aqueles. E eu me lembro que quem até chamava, e nós comentávamos há pouco, e convocava os estudantes, era o pioneiro dos galetos da galeteria em Porto Alegre, a galeteria do Marreta. Marreta. Tradicional Marreta. Então, o dia 11 era um dia festivo, um dia que confraternização dos estudantes de direito com os comerciantes. Hoje, dia 11, os restaurantes estão fechados. Não há pendura. Mas tu imagina o seguinte, aquele tempo era um número restrito de profissionais que se formavam. Tu imagina hoje, tu abre uma gaveta, salta um advogado. E salta um estudante de direito. Não. Hoje era legiões invadiriam os restaurantes e seria o dia do pendura praticamente
praticar. O advogado é tão importante, José Silva, já que ele E os citou a restaurantes que já estão quase na quebradeira, aí iriam Bíblia. pro pé. Tem uns amigos nossos aqui da bancada, inclusive, que fecham nessa hora, vão mandar limpar, tá, Sim. para evitar qualquer coisa. Ah, mas, temos então, que cumprimentar os colegas advogados da bancada. mesmo, não? é verdade. Sim, sim, Mas sim. ele falou a respeito disso, José Silva, o advogado, e é um versículo na Bíblia que diz assim, procurai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Isso significa exatamente o seguinte, o advogado é aquele que aqui na terra exerce o papel de Deus, buscar a justiça. Buscar a justiça é se aproximar da perfeição, jamais nós chegaremos à perfeição, mas buscar a justiça, esta é a grande tarefa dos advogados. Buscar a justiça como eles, claro que procuram fazer da melhor maneira possível, mesmo sabendo que jamais chegarão à perfeição. Eu não sou advogado, sou economista e jornalista, e uma das coisas que eu gostaria de ter sido é advogado, porque eu acho que realmente é uma profissão nobre, e eu hoje me sentiria, José Silva, de certa maneira, um pouco frustrado. Por quê? De ver tanta injustiça que há por aí, patrocinada por aqueles que um dia juraram dizer a verdade, aqueles que juraram um dia fazer justiça. Muito bem, obrigado. Exatamente, isso aí. Em nome da classe, eu agradeço essas palavras. E essa vocação desviada só honraria a classe dos advogados. É. Tem um comunicado aqui que o Sérgio Perotto está armado na Lima e Silva, de frente a uma Subway. Subway. A Subway está fechada? Está com medo que o pessoal vá lá de pendurar. Obrigado. Obrigado por agradecendo. Estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos nos canais da Claronet 24 e 524, o 524 em HD, essa imagem cinematográfica. Estamos nos mais populosos municípios do estado do Rio Grande do Sul, com RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui e pelas plataformas digitais estamos invadindo todo o planeta Terra, né? Em rdctv.com.br, em RDC TV Digital, no Facebook, no Instagram, YouTube, etc. e tal. Vamos adiante dizendo que o CIE está aí estabelecendo um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul, o Centro de Integração Empresa-Escola Gaúcho, que é referência no país, ele é modelo nacional, cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados, como você vai ver na nossa mensagem agora, ok? Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem. Fala, Soares. Pois olha, temos nos Estados Unidos aí a novidade, né? Os democratas, conforme se previa, conforme estava mais ou menos anunciado, o Joe Biden, candidato, escolheu uma mulher e negra para ser a sua parceira de chapa, ser a candidata a vice-presidente. Kamala Harris, 55 anos, senadora pela Califórnia desde 2017, foi procuradora do Estado de 2004 a 2011. Então, é uma pessoa que tem uma carreira jurídica também, depois uma carreira alto política. conceito. Alto conceito. Ela é considerada, assim, a mais destacada dentre as mulheres negras norte-americanas. Então, isso para o Biden é um aditivo importante para a campanha dele, né? Porque se considerar o seguinte, mulheres, 55% do eleitorado é composto de mulher nos Estados Unidos. As pesquisas indicam que 20% das mulheres, a vantagem do Biden entre o eleitorado feminino é de 20% sobre o Donald Trump. E a vantagem sobre o eleitorado negro para o Joe Biden é de 80%. Então, os números estão, assim, tudo favoráveis ao Joe Biden. O Trump vai ter que fazer mais uma reviravolta daquelas que a gente não duvida, ninguém pode duvidar, como aconteceu na eleição anterior, quando todo mundo
colocava as fichas na Hillary Clinton, né, que acabou, claro, fazendo mais votos, né, populares do que o Trump, mas perdeu no colégio eleitoral pelo sistema norte-americano. Então o Trump vai ter que fazer essa mesma ginástica aí agora para tentar reverter a situação, né? O pessoal, Jurandir, os comentaristas políticos nos Estados Unidos destacam que o Biden tem 78 anos e é um político muito discreto e ninguém aposta muito na sua longevidade. Então, o candidato a vice do Biden é importantíssimo. Muitíssimo importante. Até por isto. E quando tu destacaste que é a senadora Sim. negra pela Califórnia, que é democrática, sempre. A Califórnia é um estado democrata Ao extremo. sempre. Né? E com um colégio eleitoral muito amplo. Fortalece, mais uma vez, aquilo que se cogita que aconteça, a queda do Trump. Porque todos os indicativos, até agora, estão contra o Trump. Mas Sempre tem ele o mas. estava atrás da Hillary Clinton, sempre durante o pleito, e deu a virada no final, por circunstâncias já conhecidas. Mas ele tem suas estratégias. Ele já criou um inimigo externo, que é a China. Né? Já quebrou a paz americana, que já estava sedimentada, e criou uma nova Guerra Fria. Né? E disse que o Biden não vai saber lidar com essa guerra aí. Exatamente. Então, ele vai complicar para dizer que o Biden não tem competência para descomplicar. Vai desqualificar o adversário. Aliás, nós sabemos bem desqualificar o adversário. Mas eu fico preocupado, nós, Jurandir, como... Caudatário não é bem a palavra adequada, mas, de certa maneira, sobre o aspecto hemisférico, nós somos caudatários dos Estados Unidos no comando das Américas. Né? Da política. Da política. Pois bem, nós não estamos, a nossa chancelaria não está apostando demais no Trump. Não seria mais prudente nós estarmos num campo de neutralidade, porque... Para não levar castigo depois. Para depois não sermos castigados ou esquecidos. Não sei. Eu consulto o nosso internacionalista. É claro que uma postura assim, por demais agressiva, não é bom. Né? A diplomacia... ela tem que sempre manter uma certa neutralidade. Né? E a nossa diplomacia, ela mudou o rumo, né? As posições que o Brasil assumia no cenário internacional mudaram com esse governo. Mas, de qualquer maneira, não podemos esquecer que, antes de tudo, o que prevalece são, como diria o nosso amigo Brizola, os interesses. Os interesses. Os interesses. E os Estados Unidos têm interesses no Brasil, claro. E se esses interesses estiverem, né, em jogo, não importa, né? Exatamente. Eu acho que sobre a política, a geopolítica americana, o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua importância, pela sua pujança econômica, lidera a América do Sul. E até, eu diria, latina. E os Estados Unidos não pode, seja democrata ou republicano o presidente, desconsiderar esse peso do Brasil. Não pode desconsiderar esse peso econômico, geopolítico na região e ainda mais na contraposição, porque o Brasil continuará numa contraposição à Venezuela. É verdade. Numa contraposição à Argentina. Sem dúvida. E é preciso manter isso aí. Claro. Então, mesmo com um regime democrata nos Estados Unidos, isso aí será mantido. Até porque, reforçando que vocês dois disseram o seguinte, lembra quando um dos filhos do presidente fez alguma coisa com a China e tal, que a China agora vai suspender? Não. Subiu até as encomendas chinesas, ou seja, uma coisa
é a relação diplomática, outra é comercial. A comercial sempre estará acima das relações diplomáticas. Eu concordo inteiramente com vocês dois, com o Jurandir, quando ele falou que a questão da diplomacia, ela precisa ser exercida com uma certa diplomacia acima dos interesses, quer dizer, tem que haver um equilíbrio nisso. Então o Brasil tem que ter esse cuidado, mas eu não vejo assim perigo que essas coisas, o que vale mais é o dinheiro. A China precisa e cada vez mais vai precisar dos produtos agropecuários brasileiros. É isso aí. O Brasil é hoje o detentor do maior volume de exportações de agronegócios do mundo e vai continuar sendo. Tanto é que em meio à pandemia o nosso agronegócio segue crescendo. Exatamente, crescendo Segue cada vez mais. Isso aí. Então tá, vamos falar lá do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos falar hoje ainda em teleentrega, né, minha gente? Amanhã, durante um determinado expediente, parece que o pessoal pode chegar. Não tem pendura em teleentrega. Não tem, em teleentrega não tem pendura. Então, o pessoal vai presencialmente poder usufruir das delícias gastronômicas do Barranco e Barranquinho amanhã, se Deus quiser, né? Então, tá o Elcio Furino, Chiquinho Tasca lá, com assadores cozinheiros, já chamando garçons, né? Botando o time todo em campo, né? Devidamente... Paramentado, né? Exatamente, de acordo com os protocolos, né, evidentemente, assim como o Léo Piscine lá no Barranquinho. Então, voltando um pouco a roda girar dentro de um pequeno avanço, né? Não vamos ainda ter horários estendidos, etc. e tal, não. Vamos ter aí horários, pelo contrário, bem escassos, né? Para não haver a famosa aglomeração, etc. e tal. Mas à medida que houver o comportamento e baixar a famosa curva, a gente vai voltando à normalidade, se Deus quiser. Então, lá no Barranco, teleentrega 3331-6172, ok? Também o 3330-8853, e lá no Barranquinho, o 3333-6826, 3028-2310. Ok? Subindo ou descendo a Protásio. Então, teleentrega e aquele esquema que você faz o seu pedido e vai lá buscar o seu pedido lá diretamente, independente da teleentrega. Vamos falar agora de Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Suco de uva, laranja, extraordinário, 100% natural, que é a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Percival Pugina está aí, sempre bombando com o seu blog, né, o pugina.org. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Pugina está guardado em função... Está guardado, ele respeita o Covid-19, então ele está hermeticamente no domicílio, no residencial. Mas está atuando, o nosso grande escritor, pertence à Academia Rio Grandense de Letras, né? Grande articulista, está... Exatamente, sim, pois é, nós estamos ansiosos. Presencial. Sim, ansiosos, mas eu tenho certeza que em seguida o Pugina estará conosco, sem dúvida nenhuma, aqui no nosso programa de atividade. Faz falta. Faz falta. Faz falta aquela competência aqui para nos acompanhar aí nos seus comentários firmes, positivos, né? O economista aí, o que me fala aí hoje, governador Eduardo Leite, foi com sua base até a Assembleia Legislativa para levar essa proposta aí de reforma tributária, etc. e tal. José Silva, eu como economista há muito tempo acompanho todas essas coisas vai e vem, não só aqui como em Brasília, tive um tempo lá, mas eu em princípio é o seguinte, toda reforma tributária ela não vem para diminuir o imposto, ela vem para no mínimo fazer uma reestruturação por dentro na carga tributária, ou seja, tirar de um lado e colocar no outro. Quer dizer, desonerar alguns setores e compensar isso, porque nenhum Estado vai fazer uma reforma tributária para perder renda. Lógico. Ninguém vai fazer. Ninguém pode abrir mão de recursos. Ninguém vai, ainda muito mais agora, né? Tanto o governo federal quanto o governo do Estado e os governos municipais, eles vão estar ávidos por receita. Vai haver uma queda brutal, devastadora nas finanças públicas. Atinge o governo federal, os estados e os municípios. Então, toda a reforma tributária, ao longo da minha vida, desde 74, que eu acompanho, com o Simval Guazelli, me lembro que eu conversava muito com o Simval Guazelli, eu estava me formando em economia, e o doutor Simval Guazelli era uma figura extraordinária, né? Então ele muitas vezes conversava Grande comigo. gaiteiro.
Uma figura extraordinária também. E aí, todas essas reformas tributárias, federais, estaduais e municipais, elas vêm para, no máximo, fazer uma reestruturação interna, ou seja, fazendo uma recomposição de tarifas dentro da tributação existente, tirando de um e colocando outro, mas nunca perdendo renda. Esta reforma do governador, a exemplo da reforma do governo federal, também vai ter um aumento de renda. E algumas coisas ele vai aumentar a tarifa, que vai mais do que compensar. E acho que, sem entrar no mérito das coisas, todo governador, todo prefeito, todo presidente tem que fazer isso, porque não há como fazer com que o Estado volte a ter um equilíbrio se não houver mais renda. Agora, o grande problema vai ser, a partir agora, do final da pandemia, fazer com que a economia possa se reestruturar e voltar a crescer, e mais do que aquilo que é necessário, porque tanto o Estado federal quanto os estados estaduais, os governos estaduais, estão carentes de receitas. Agora, essa reforma, acho que o fundamental dela vai ser, pelo menos, para simplificar a vida, né, do empresário, do cidadão. Diminuir impostos, como o Silvio disse, não vão diminuir, né? Mas hoje você tem uma série de tributos, de impostos e tal, e o que se espera é que pelo menos haja uma unificação disso aí que facilite. E uma simplificação de impostos reduz o quê? Reduz o custo operacional das empresas. Que precisam muito ter contadores, economistas, só para fazer com que esse perfil todo estrutural da estrutura tributária seja, o empresário consiga, né, absorver para poder pagar aquilo que é justo. Eu diria hoje, no Dia do Advogado, quem milita no campo da advocacia tributária, no campo do direito tributário, seja como advogado, seja como contador, seja como empresário. Tá? As empresas hoje têm departamento gigantesco para cuidar dos tributos, da contabilidade, custo operacional pela complexidade. É um cipoal de normas, decretos, leis. Né? Então, isto é o primeiro grande objetivo, simplificar a tributação. Eu também acho que não se pode cogitar de diminuir tributo. Já foi dito, o que é certo na vida é que são duas coisas certas: morte e tributos. Ninguém escapa deles. Né? É imposto. Imposto nos é imposto e nós temos que aceitar. E não podemos viver sem um imposto. Mas a questão é o regramento. E tem uma coisa fundamental. Por que o Rio Grande vai sair uma reforma tributária nacional? Espero que saia. Todo mundo espera. Há uma convergência no sentimento de que precisa haver reforma tributária no Estado e na União. Mas por que há essa resistência? Primeira notícia, o governador se desloca, o Jornal do Comércio, como sempre, muito sugestivo, parece aqui aqueles faroeste dos 7 homens e um destino, né? Atravessando do Palácio Piratini para a Assembleia, para a Casa do Povo. Essa comitiva levando para o quê? No estilo governamental, para o diálogo com os legisladores, porque se impõe, é imperativa a aprovação dessa reforma. Até, Jurandir e pessoal aqui, até para competir com os outros estados. As alíquotas são desfavoráveis nessa competição. Nós estamos perdendo terreno aqui para Santa Catarina, para o Paraná, para outros estados. O Ceará já nos levou à indústria. Então, isto é fundamental. Se há essa convergência de que a reforma, Silvio, é imperiosa, por que as primeiras palavras que dizem assim, pessoal, o governador leva a reforma, mas já há resistência aqui. As notícias já são nesse sentido. Pessoal, vamos olhar a floresta, não a árvore. Claro que há pontos divergentes, esses serão votados, mas o que tem que aprovar é o conjunto da reforma. Isso é imperioso. Nós não podemos ficar parados no tempo e nos tornar um Estado sem competitividade. E nós aqui temos a tendência sempre de aumentar impostos.
Pega o exemplo dos Estados Unidos, é justamente o contrário. Eles diminuem impostos, Claro. eles tiram o imposto, porque o Estado deixa de arrecadar no primeiro momento. Mas aquilo ali vai aliviar, né, o produtor, que vai fazer um produto mais barato, o cidadão vai ter mais dinheiro no bolso, vai comprar mais, e aí comprando mais vai ter maior produção, vai ter maior venda, maior produção, maior arrecadação para o governo, né? Então tem que ver o ciclo, né, pelo outro lado, o lado que pode dar a volta e no final ser muito mais favorável, né? Exatamente. Vamos adiante falando de Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Uma empresa quase centenária, gaúcha, com sede em Porto Alegre, centro histórico, exatamente ali na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Se você, especialmente o titular da família, não tem um plano de previdência complementar, pode ser um grande equívoco, porque na hora de uma necessidade você vai sentir a falta desse plano, ok? Então, uma enfermidade no seio familiar, chefe de família, ou a falta da vaga do trabalho, né, do emprego. Então, aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Vamos adiante falando do Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco que está estendendo as mãos aí, a mão, para todos os nossos correntistas, pessoa física, pessoa jurídica, nesse momento de alta complexidade, onde as finanças estão altamente complicadas, né? Situação complexa, todo mundo sem rendimentos, sem recursos, sem caixa, né? Esgotou, a economia já foi. Então, é a hora que o banco está estendendo a mão para todos nós gaúchos, né? Banrisul Digital, por exemplo, aqui, os principais serviços para você resolver tudo sem sair de casa. Veja aí. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Então, ok? Vamos falar agora de geradores. Olha, começou a chuva, daqui a pouco temporais, granizo, etc. e tal, corte de energia elétrica, né? Reparo na rede, CE fazendo reparos, operadoras, né, de energia elétrica. Aí. Então, precisa-se geradores nessa hora, né? Geradores de várias capacidades, dependendo da demanda que você precisa. Eventos não estão acontecendo, vão começar. Na medida que for havendo a flexibilização, os acontecimentos vão voltar, tanto sociais, empresariais, etc. e tal. Aí a presença de gerador sempre é uma segurança, porque numa emergência, faltou energia elétrica, o seu evento não cai. Ele segue, porque você tem um gerador. E aí falamos de energia positiva, alocação de geradores. Ok? Telefone 51, toma nota, porque isso vale a pena guardar esses números aqui. O 51 999866826 e também o site energiapositivars.com.br. Estão aí os geradores, você em qualquer tipo de atividade, seja social, casamento, bodas, né, 15 anos, enfim, num clube, numa fazenda, numa clínica, hotéis, não importa onde, né, restaurantes, churrascarias, onde tem, por exemplo, câmaras frias, está lá um patrimônio muitas vezes lá dentro, né, depositado lá dentro, não pode faltar energia. Aí surge a importância de gerador de energia e a importância de energia positiva, alocação de geradores, tá ok? Te liga então, e é com esse número mais uma vez que eu passo para vocês, que é o 51 999866826 e o site energiapositivars.com.br. Então te liga, porque deu problema, deu zebra, energia positiva, locação de geradores, ok? Muito bem. Expectativa para a vacina da Rússia, né? Os russos pois é, estão anunciando. E o Putin que tomou conta, deixa comigo, deixa que eu anuncio. Tudo com Saiu ele, na frente, né? Parece que já está sendo distribuída, não? Está testada. Não, ele está registrando.
Está registrando. Mas então já Mas, avançou mais. Avançou mais. No entanto, aí alegam que precisaria uma terceira etapa de testes, que ele testou a segunda, que todos os procedimentos normalmente exigem uma terceira etapa. Ele já com a segunda já está anunciando aí que a vacina ela já entra para o comércio, né? Já nesse meio tempo aqui, o nosso Butantan, que faz uma parceria com a Sinovac da China, está anunciando para dezembro. Dezembro nós possamos ter a nossa vacina aqui, né? Entre mentes, vamos tomar cuidado e chegar lá, né? Chegar lá para não vacinar. Vamos torcer, né? Mas o que tem me preocupado, pessoal, seriamente, é essa cisânia que está se criando no Ministério Público Nacional com a atitude do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Foi de uma infelicidade aquela reunião protagonizada pelo Conselho Superior do Ministério Público da União, em que ele praticamente vociferava, né, com os colegas para impor autoridade. Entre as atividades jurídicas que eu desenvolvi ao longo do tempo, eu fui promotor e no Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde estive quase 30 anos, eu fui 2 vezes procurador-geral de Justiça. No governo Jair, a primeira vez, e depois no governo Simon, a segunda vez. Mas o Ministério Público, independente do Executivo, da chefia do Executivo, com o doutor Jair, eu fui nomeado como cargo em comissão. Depois nós reformulamos a Constituição Estadual, primeiro, pioneiramente, para elegermos o Procurador-Geral. E fui eleito pela classe e escolhido posteriormente pelo governador Simon. Mas em toda essa minha atividade na chefia institucional, jamais sugeri, pedi ou orientei algum dos promotores do Estado que atuasse neste ou naquele sentido numa causa que estivesse sujeita à sua apreciação. Porque é um dogma na instituição a independência funcional. O promotor vai decidir por sua convicção e individualidade, sem influência política, pressão, ou coisa, porque ele goza de inamovibilidade, inviolabilidade e independência. Isso são direitos constitucionais para que isso ocorra. Tanto o promotor como o juiz. Não pode o presidente do tribunal dizer para o juiz decidir nesse ou naquele sentido. Pois bem, quem não sabe nesse país que a Força-Tarefa de Curitiba foi uma coisa inusitada na história do país. Ela gerou 150 condenações, não qualquer condenações de potentados, de uma corrupção que veio à tona através de um trabalho extraordinário da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Houve uma recuperação de 5 bilhões de valores, o fruto da corrupção, Silvas. Pois bem, essa operação exitosa, evidentemente, que foi estendida depois para São Paulo e para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, aconteceu com o governador Cabral o que todos nós sabemos. Em São Paulo, agora, os tentáculos da Lava Jato, através de nova força-tarefa, está pegando o pessoal do PSDB. As delações premiadas, a colaboração premiada, delação da Odebrecht, da JBS, envolveram praticamente 2/3 das lideranças desse país. Isto
indicava que essas operações não poderiam continuar. Tinha que dar um basta para isso. E parece que o trabalho de desconstrução iniciou e está tendo curso. Lamentavelmente, eu vejo como partícipe deste projeto o chefe do Ministério Público Nacional. Então, isso é lamentável. Primeiro, porque a instituição do Ministério Público, seja na União, nos estados, tem que ser una, tem que ser um bloco compacto, né? Pois bem, a primeira coisa para fragilizar a instituição foi este ato de buscar aquilo que estava por prerrogativa daquela força-tarefa para um trabalho institucional, vamos trazer para a Procuradoria-Geral para compartilhar com isso. Tirou a soberania daqueles procuradores que atuavam na força-tarefa. Isso compromete uma pedra básica, um dogma institucional, e criou com isso uma divisão interna do Ministério Público que o fragiliza. E o retrato disso, que há um desmonte preocupante, é que agora todas essas recuperações das empresas envolvidas em corrupção já tiraram o Ministério Público do controle. Tá, Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União e o Ministério Público foi excluído. A reação interna do Ministério Público é muito grande, reagindo contra essa cisânia que foi promovida pelo ato infeliz do Procurador-Geral da República. Agora, Paulo, eu vejo essa ação mais ampla ainda, porque eu vejo uma participação do próprio Supremo. Gilmar Mendes, Lewandowski, eles estão fazendo de tudo para desacreditar a Lava Jato, desacreditar Sérgio Moro com as suas decisões, tá? Já houve aqui agora uma decisão tirando fora o Depoimento do Palocci. Depoimento do Palocci, né? Então, parece que está havendo uma maquinação aqui que eu não sei se não vai terminar o seguinte aqui, ó, anula tudo que foi feito contra o Lula. É possível. E mais, acho também que houve que o ministro, o juiz Sérgio Moro, fez uma opção infeliz. Quando aceitou o convite para ser ministro da Justiça, ele deu ensejo aos opositores da Lava Jato, dizer, nós dizíamos que era política, nós dizíamos que era politizado, que era ideológico, e está aí provado. Então, ele, não querendo, talvez não consciente, foi um dos motivadores que ensejou esse desmonte que já está iniciado. E acho que também com a contribuição de alguns ministros do Supremo de forma manifesta. Manifesta. Esses dois aí está muito claro, né? Essa foi a gula do Sérgio Moro, né? E a vaidade também, Eu acho. Entregar uma carreira brilhante, um homem reconhecido no mundo, nos principais jornais, né? Ele era um sujeito evidenciado, e aí dá joga a toalha, por favor. Não, eu ia aceitar se parcializou. Quer dizer, claro. eu tomei um partido, o partido do presidente vencedor. E aí, evidente que a posição de neutralidade que todo magistrado deve ter foi por água abaixo. E aí deu ensejo para esse discurso todo. Agora, e justificativa de ministro para anular julgamentos sob suspeição do juiz. É lamentável. Bom, um país que está se visualizando certos candidatos para a presidência em 2022, minha gente, começando por esse menino do Caldeirão,
Aí é para arrebentar, né? Tem que pegar o boné e ir embora, né? Tem que sair fora do país. Não tem condições de se enxergar esse tipo de proposta e que pode complicar a vida dos brasileiros, sim. Muito bem, vamos mostrar aqui o Jornal do Comércio. Obrigado. É o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul, dos melhores do país, tá? Porque tem todas as editorias e ele tem absoluta transparência no seu noticiário. Ele é espetacular. Não tem aqui demagogia, tendências, né, políticas, ideológicas. Ele não prega isso no seu assinante, no seu leitor. Ele prega exatamente a transparência da notícia. Jornal do Comércio, 87 anos, uma liderança absoluta no estado do Rio Grande do Sul. Assinaturas, atendimento ao assinante, 32 51 32 13 13 00, 51 32 13 13 00, Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, o espetáculo que nós temos aqui, a notícia por todos os ângulos, com veracidade, transparência absoluta. Muito bem, Silvio Lopes. Assim como o Jurandir sempre faz uma vinculação com a área internacional, eu tenho lido muito sobre a questão das liberdades individuais. Nós estamos correndo no Brasil um sério risco de restrições das nossas liberdades. Há mordaça no direito de expressão, na internet, há um avanço para que nós tenhamos nossas limitações restritas às nossas ações. E eu fico pensando, e vou lá buscar na Grécia Antiga, tempo do legislador Solon, as raízes da própria civilização ocidental, aquela que realmente trouxe para o mundo o chamado estado de bem-estar social, com liberdades individuais e democracia. Solon era um legislador grego, e ele foi visitar o rei Creso, rei da Líbia. Chegando lá, o rei Creso mostrou a riquíssima forma como era a instalação do seu palácio. Na saída, Creso, rei da Líbia, perguntou a Solon: Solon, conheces algum homem que seja feliz? E ele, legislador, grande sabedoria, disse assim: conheço. Esse homem é Telo. Mas quem é Telo? Aí Solon respondeu para Creso: Telo é um homem nascido em Atenas e que viveu sob a democracia de Atenas e desfrutou das liberdades individuais garantidas por Atenas. Então eu digo isso porque nós precisamos estar muito vigilantes, que nós, no Brasil, estamos correndo um sério risco e esse processo todo da pandemia mostrou que quando um governo quer, ele é totalitário. Quando ele quer, ele nos escraviza. E o homem não pode viver escravizado. O homem escravizado é como um animal selvagem. Ele só faz os seus instintos e ele se torna um animal feroz e selvagem também. O homem civilizado, ele tem que viver uma democracia e ter a sua liberdade de ir e vir e de fazer aquilo que é a sua escolha. Então, eu fico muito preocupado, José Silva, porque nós estamos num processo todo, e é só ver as ações. É perigosíssimo, liberdade de expressão está sendo tirada, há um processo todo aí de limitação das nossas ações, direito de ir e vir, uma mordaça total em todos os sentidos. Então, que viva a Grécia, vamos ver se nós nos espelhamos lá nos grandes sábios da Grécia Antiga, lá do século 3 e 4 a.C., porque lá é que veio a origem da civilização que hoje nós desfrutamos. A civilização que nos garante direitos individuais, de ir, de fazer e de viver uma vida feliz. Essa tua rememoração aí com a Grécia me faz refletir sobre o nosso futuro de democracia, né? Porque nós temos hoje uma democracia representativa completamente desacreditada, né? Ninguém acredita nos nossos representantes lá perante aquelas casas. E nós estamos avançando num processo de informatização, a internet aí facilitando tudo, de modo que cada vez mais se torna mais fácil a participação do cidadão em qualquer ação. Acredito que bem ligeiro nós vamos estar votando pela internet, né? Na medida que nós estivermos votando pela internet, nós podemos ter uma participação muito mais efetiva e passarmos a fazer não a democracia representativa que temos hoje, mas aquela democracia direta da Grécia Antiga, porque nós temos os meios, né? Nós temos os meios de fazer, e cada cidadão poderá
dar o seu voto, dar o seu palpite a respeito de qualquer assunto que esteja em discussão no parlamento. O século V de Péricles, antes de Cristo, onde foi o apogeu das liberdades que o Silvio apregoava em boa hora, temos que estar vigilantes. A democracia direta, que o Jurandir lembrou, o povo ia à praça pública e tomava as deliberações e os destinos de Atenas, de Esparta, de Tebas, enfim. Pois bem, com as superpopulações, a representatividade, as democracias representativas foram criadas. E através dos partidos políticos. Nós somos representados nos parlamentos, nos congressos, nas câmaras, pelos nossos representantes, porque não pode colocar nessas casas legislativas ou no executivo toda uma população para decidir. Mas esse mecanismo da internet vai facilitar. Mas é impossível também, Jurandir, num pleito para deputado, senador, prefeito, presidente da República, todos concentrar toda essa votação de forma digital. Como seria isso executado? Acho que o sistema digital vai facilitar muito aquilo que se chama de consultas populares, né, para tomar decisões. Consultas, quer dizer, o presidente está querendo encaminhar ao Congresso um projeto tal. Faz não é um plebiscito, mas faz uma consulta popular. E o povo diretamente vai dizer, estamos favoráveis a isso. Ou o presidente do Congresso Nacional, olha, eu quero aqui um plebiscito a respeito de um tema qualquer, aborto. Isto aqui. Vamos tomar essa decisão? Acho que podemos estar neste caminho. Não, eu tenho a convicção de que nós vamos por o caminho, que nós vamos fazer as votações, as decisões por aí, isso é inexorável. E digo mais, vai chegar um ponto lá adiante que não vai ser necessário aqueles representantes lá no parlamento, porque a democracia não vai ser mais representativa, ela vai ser direta. Todo o assunto o cidadão vai propor, vai colocar em votação e todos os cidadãos aí vão ter a oportunidade de dar o seu palpite, dar a sua opinião a respeito. Vamos ter o retorno da Ágora de Atenas, da Ágora, que vai ser... Ágora digital. Vamos adiante, estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 85 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. Começou o leque, vamos adiante. 4 minutos aí, Pois falando aí em Atenas, né, falando da Grécia, essa questão colocada pelo Jurandir de nós votarmos diretamente, tal, aqui, usando a internet, na Grécia Antiga, tempo de Sócrates, existia o seguinte, eu até já falei um dia no programa assim, que as pessoas que, de certa maneira, desfrutavam de uma má fama junto à população de Atenas, elas passavam por uma votação. E chegava um ostracon, que era uma cerâmica, e eles usavam uma cerâmica como voto. E ali escreviam, por exemplo, se o Sócrates acabou indo nisso aí, Sócrates, Aristóteles, Clístenes, todos eles foram sacramentados com a votação. Então, um camarada escrevia o nome Sócrates, por exemplo, nesse ostracon, e levavam para a praça pública. E lá contavam quantos votos o cara obtinha. E aquele voto era para defenestrar aqueles que estavam sendo pessoas não, digamos assim, não condizentes com a postura deles diante da população de Atenas. Qual era o resultado disso, José Silvas? Eles contavam aquilo, por exemplo, Sócrates. Sócrates teve 2 vezes, quase foi procrastinado. E aí eles faziam com que o camarada que ganhasse o maior número de votos ficasse 10 anos fora de Atenas, no chamado ostracismo.
vem de ostracon, de ostracismo. Então, o ostracismo era exatamente o que lá na Atenas fazia nessa época e, de repente, vamos chegar, como o Jurandir disse, né? O Jurandir falou a respeito disso nas nossas eleições. Muito bem. Tá, Soares. Tá? Eu gostaria do Silvio ainda a respeito dos nossos... Um minuto. Então, seu poder de síntese, nosso PIB, o prejuízo, pelo jeito, não vai ser tão grande como foi pintado anteriormente. Na verdade, a Focus, aliás, tem várias interpretações em relação a isso, várias projeções. A CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, estima que o Brasil vai cair 9% no PIB, mas é um número fora da curva, como se diz. Hoje, a Focus, que é do Banco Central, estabeleceu que nós vamos variar entre 4,5% e 5,5% de queda no PIB. O que vai ser uma grande vitória, José Silva, 5% cair com a economia completamente parada, com essa devastação econômica que tivemos e com o Estado cada vez mais deficitário, eu acho que vai ser uma coisa boa. Tudo bem. Eu sou otimista, vai ser em V. Passada a pandemia, nós vamos subir imediatamente. Também, concordo. Tá, Paulo Olímpio Souza. Deu tchau para... Não tem uma netinha lá, ninguém hoje? Vamos. Não. Os advogados, Mais uma vez, colegas isso. e advogados do nosso Rio Grande, meu abraço, felicitações pelo dia e sucesso sempre nessa missão, alta missão da advocacia em nome da boa justiça. Muito bem, o programa vai embora, se despede, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo. E amanhã, às 19 horas, minha gente, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.